tema desta noite, sentimentos de inadequação. E essa noite nós vamos conversar, a gente vai entender aquilo que Deus tem a falar ao nosso coração e como a gente viver uma vida onde a visão de Deus sobre nós é aquilo que vai guiar os nossos pensamentos, vai guiar as nossas ações. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Esse é o propósito da live desta noite, conversar sobre sentimentos de inadequação. E eu tenho alguns convidados, alguns amigos que estarão conosco. Eu quero convidar aqui o nosso primeiro parceiro que vai bater um papo com a gente, vai orar também. Quero convidar o Wallace. Wallace, por favor, Wallace, acena aí pra gente. O Wallace, ele é um missionário, já esteve servindo fora do Brasil, tem um forte senso de propósito. O Wallace também é um estudante de teologia, mas a sua formação acadêmica é na área de psicologia. E eu gostaria de convidar o Wallace aqui para... Ele é o primeiro convidado desta noite. Wallace, cadê você? Sinaliza, por favor, aqui para mim, Wallace, para que a gente possa te chamar aqui e você se conectar, ok? Já encontrei aqui o Wallace. O Wallace é o nosso primeiro convidado desta noite. É uma noite muito especial. Nós vamos conversar essa noite com o pastor Kênio sobre sentimentos de inadequação, sobre comparações imprudentes. Tem muitas pessoas que me escreveram essa semana e perguntas do tipo: pastor, o que é que há de errado comigo? Por que as outras pessoas têm e eu não tenho? Eu quero que você pense um pouquinho sobre isso esta noite. Então, você de várias partes do Brasil, há outras pessoas de outros lugares também conosco esta noite. Eu quero convidá-los a refletir sobre sentimentos de inadequação e como as comparações podem ser imprudentes. Gostaria que você construísse essa noite uma visão espiritual. Você entendesse qual é a visão de Deus para a tua vida. Como Deus quer que você se sinta. Eu quero que você encontre encorajamento esta noite para você prosseguir. Ok? Para você prosseguir. Eu estou tentando aqui te achar, irmão. Eu já conectei, não sei o que aconteceu. Acena novamente para mim aqui, Wallace. Ver o que a gente consegue. Ok, onde é que está o Wallace? Olha aqui. Não sei o que aconteceu aí da primeira vez. Muito bem, gente. Eu não sei quantos de vocês têm uma Bíblia, mas eu gostaria que você trouxesse a sua Bíblia, colocasse a Bíblia perto de você. Nós vamos nos conectar com alguns textos bíblicos também esta noite. E eu tenho aqui também, do meu lado, um livro que eu gostaria de recomendar para vocês. É o livro Mente, Caráter e Personalidade, de Ellen G. White. É um guia para a saúde mental, física e espiritual, ok? Muito bem, Wallace, boa noite, tudo bem? Você consegue me ouvir bem, amigo? Boa noite, eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Wallace, semana passada a gente falou sobre senso de propósito. E eu te conheço, a gente serve junto em alguns ministérios aqui no campus, e eu sei que você tem um forte senso de propósito, senso esse que te levou para além mar, participando aí de uma missão na Índia. O que você foi fazer lá na Índia, Wallace? Eu fui para ser professor. Eu fui ser professor de alunos de ensino fundamental. Ok. E essa foi uma experiência poderosa na sua vida? Cara, foi incrível, incrível. Eu posso dizer, assim, tranquilamente, que eu era uma pessoa antes de ir para a Índia e eu me tornei uma outra pessoa depois que eu voltei em muitos aspectos da minha vida, assim. Inclusive saber exatamente o que Deus quer que eu esteja fazendo, sabe? Que legal. E você consegue entender claramente o propósito de Deus para a sua vida? Sem dúvida, sem dúvida. Foi muito interessante quando eu consegui entender que o Senhor deseja que eu cuide de pessoas, sabe? Óbvio, Ele já me deu essa dica tantas vezes, inúmeras vezes, e aí em algum momento parece que a ficha realmente cai, né? Uhum. E isso é maravilhoso, é maravilhoso. Muito bem. Bom, muito bem. Nós estamos iniciando então a nossa live. O Wallace é o nosso primeiro convidado aqui esta noite. Wallace, nós recebemos muitos pedidos de oração durante essa semana e esses pedidos, eles têm a ver com sentimentos de inadequação. Algumas pessoas, elas falaram: pastor, eu não estou no padrão, eu não me sinto bem, porque eu não me sinto no padrão. Quando eu olho para mim, parece que alguma coisa está errada, eu não vejo muito sentido.
E alguns desses pedidos eu compartilhei com o Wallace vai apresentar esses pedidos e nós vamos orar por eles. Wallace, quais são os pedidos que nós temos para esta noite? E como a oração pode ser uma bênção para alguém que está enfrentando esses sentimentos de inadequação, essa falta talvez de propósito, essa coisa a ideia de não estar no padrão, de parecer que você está solitário mesmo no meio de uma grande multidão. Eu gostaria que você conduzisse esse momento de oração, orando por essas pessoas, e como que a oração e a vida espiritual podem ajudar essas pessoas a encontrar sentido, propósito e se sentir melhor mesmo diante dos desafios que elas têm. Dos pedidos que você mandou, eu achei alguns muito interessantes. São pessoas pedindo pela família, pela vida espiritual, mas alguns me chamaram a atenção por pedir exatamente para que a gente orasse, para que as pessoas consigam entender de fato qual é o propósito que o Senhor tem na vida delas. E isso me chama muita atenção. Esses dias eu tenho meditado muito no último verso do Salmo número 4, que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Me faz entender que quando a gente literalmente sabe para onde a gente vai, a gente consegue dormir mais tranquilo, sabe? Ainda mais quando a gente sabe que quem está conduzindo a gente é o Deus que conduz todo o universo e deixa tudo em ordem. Então, assim, esses pedidos especificamente, onde essas pessoas pedem guia, me faz pensar exatamente que a gente precisa interceder por essas pessoas. A gente vai orar agora? Sim. Você pode citar alguns desses pedidos, fique à vontade, você pode citar alguns. Alguns dos que foram assim, bem específicos, algumas pessoas, por exemplo, a Gilvânia pediu para a gente orar pela vida emocional, familiar, espiritual dela. Teve outras pessoas que pediram orações também pelo mesmo motivo. Por exemplo, para que Deus esteja abençoando a vida dela. Deixa-me ver aqui o nome, o nickname é Gail Frois. Tem pessoas pedindo pela futura faculdade, né? Tem, o Harrison colocou, por exemplo, para que a gente ore pela vida espiritual, emocional e a faculdade que ele tem sonhos de fazer teologia. Então, fica também mais um exemplo de pessoa que tem pedido a Deus esse discernimento para entender os planos de Deus na vida dele. Muito bem. Então, Wallace, nos conduza nesse primeiro momento de oração. Oremos, então. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor continua regendo todo o universo. Enquanto tudo lá fora está um caos e parece literalmente que as coisas não vão se ajeitar, a gente pode olhar para Ti e encontrar em Ti segurança, porque o Senhor conduz a história, sempre conduziu, vai continuar conduzindo por toda a eternidade. Nós somos gratos. Senhor Deus, nós Te pedimos por cada um dos pedidos que foram feitos. São pedidos pela família, pelo casamento, pela vida espiritual. São pedidos para que o Senhor dê norte, para que o Senhor conforte. Então, nesse momento, Pai, nós Te pedimos, de fato, alcance cada uma dessas pessoas. Primeiro, que elas sintam calma, que elas sintam paz e que elas vejam o Senhor guiando a vida delas, que elas consigam encontrar direção, que elas consigam encontrar norte, sabendo que elas partem de Ti, que elas caminham para Ti, mas que dentro dessa vida elas também encontrem um propósito de Te servir, Senhor Deus. Nós Te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Wallace, por participar deste momento conosco. Eu sei que você tem abençoado a vida de muitas pessoas, participado de vários ministérios que abençoam vidas, que trazem utilidade, esse senso de propósito. E muito obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe, que você continue inspirando com a sua vida outras pessoas a amar a Jesus. Consegue me ouvir, Wallace? Deus abençoe. Gente, nós tivemos aqui o Wallace. Deixa eu dizer algo para você. Nós vamos falar essa noite sobre sentimentos de inadequação. E para você entender, os sentimentos de inadequação, eles são construídos desde a nossa infância. Então, a partir das críticas injustas. Por exemplo, quem
não foi criticado na infância. Às vezes são os próprios pais que, por falta de habilidade, fazem críticas injustas aos filhos. Você é burro, você não está no padrão, você não é bom, você não é bonito. Olha o seu corpo, olha o seu cabelo, olha os teus olhos. E isso vai criando sentimentos de inadequação. Essas críticas injustas, elas vão queimando o disco rígido emocional. E esses sentimentos de inadequação vão abatendo a gente, vão diminuindo, vão criando limitações, vão paralisando a gente diante dos desafios da vida. Então, as críticas injustas são talvez o início dos sentimentos de inadequação. Mas há também os elogios irrealistas. E você sabe que muitas pessoas, inclusive os pais, elogiam, você é o melhor, você é demais, você é o mais bonito, você é o mais inteligente. E no fundo, aquele que convive com sentimentos de inadequação, ele pensa, poxa, eu não sou tão bom assim. Se essa pessoa me conhecesse, ela não falaria de mim como ela está falando. Eu não tenho tanta capacidade, eu não sou tão bom. Então, os elogios irrealistas também começam ou fazem parte dessa construção dos sentimentos de inadequação. Pessoas que enfrentam a depressão, profundas crises de ansiedade, se importam demais com o que as outras pessoas pensam delas, elas convivem com sentimentos de inadequação. E se você está me ouvindo esta noite, convive com sentimentos de inadequação, não se sinta culpado por isso. Parece que o problema somos nós. E muito desse problema foram as construções, foi tudo que esteve ao nosso redor. Agora, há um terceiro elemento que também constrói sentimentos de inadequação. Eu falei das críticas injustas, eu falei dos elogios irrealistas, e eu quero, essa noite, enfatizar um aspecto que são as comparações imprudentes. E, amigos, quando você começa a olhar aquilo que as pessoas têm por fora, você começa a não ter satisfação com quem você é. Você entende isso? Então, essa noite eu gostaria de conversar com você sobre como se livrar dessa armadilha das comparações. Como não permitir que os sentimentos de inadequação tomem a nossa mente e o nosso coração. Para que você tenha uma vida que seja vivida com propósito e sem... Eu não estou dizendo que os sentimentos de inadequação eles simplesmente vão desaparecer depois da live desta noite. Não. Você vai conviver com eles, ok? Você vai conviver com eles. Eu recebi uma imagem de um pastor, amigo meu, ontem à noite, depois de ter falado sobre sentimentos de inadequação. Ele colocou a imagem de uma jovem passando de frente de um outdoor. Está lá o outdoor lindo, com uma modelo, um biquíni legal, e falando sobre o verão. E aquela jovem também vestida com biquíni, mas totalmente fora dos padrões construídos naquela imagem do outdoor. E ele falou assim, Herbert, aqui está um exemplo de inadequação. Como essa garota está se vendo diante desse outdoor? E sabe, muitas pessoas que estão nos ouvindo esta noite, talvez convivam com a bulimia ou a anorexia, transtornos alimentares causados por sentimentos de inadequação. E é por essa razão, esta noite, que eu gostaria de convidar você a refletir. A comparação, quando eu começo a olhar para os outros, eu começo a me comparar com aquilo que os outros têm por fora. Existem duas coisas que acontecem. Primeiro, a comparação mata o contentamento, ele tira a alegria, ok? Ele tira a alegria do coração. Mas a comparação cria também um sentimento de amargura, nos deixa amargos. É por essa razão que esta noite eu quero convidar você a refletir. Nós precisamos construir uma imagem ou uma autoestima, e semana que vem nós vamos conversar sobre autoestima. O convidado vai ser o pastor Eduardo Batista. Nós vamos falar sobre autoestima na madrugada, mas nós precisamos construir uma autoestima com uma visão do alto, não uma visão de si mesmo. Então, eu quero repetir. Há duas coisas que a comparação produz.
mata o contentamento e cria um sentimento de amargura. Por isso, cuidado com as comparações. Toda comparação é injusta. Toda comparação é imprudente. E esses sentimentos de inadequação, a ideia de que você não está no padrão, vai criando tristeza. E tudo que você pensa em fazer, e você diz assim, eu quero fazer isso. E você até começa a fazer essas coisas, mas você se sabota, porque você não acredita no seu potencial, você não acredita no seu valor. Agora, o problema também é que quando você se compara com outras pessoas e esse sentimento de inadequação está te dominando, você começa a olhar para aquilo que ele tem e você não tem, e você pensa assim, se eu tivesse o que ele tem, eu ficaria feliz. Quando você começa a olhar para o outro, quando você começa a comparar, você começa a ter vergonha de si mesmo. Você se sente inadequado. Você se sente um perdedor, porque o outro tem e você não tem. A comparação nunca acaba. Ela é exaustiva, é cansativa. A comparação é uma força destrutiva. Por isso, essa noite eu gostaria de falar com você. Para de se comparar. Toda comparação é injusta. Mas, pastor, são pessoas que convivem perto de mim. Elas têm, eu não tenho. Elas são, eu não sou. Cada pessoa tem uma visão de mundo. Os pais são diferentes. A formação é diferente. As experiências são diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Olha para mim aqui essa noite. Você é único. Não existe nesse mundo ninguém igual a você. Você é único. Mas o sentimento de inadequação que é produzido por essas comparações imprudentes estão muito próximos de nós. Você pode se sentir mal na próxima conversa que você vai ter com um amigo. Quantas pessoas se sentem mal porque não tem um celular de última geração? Porque não tem aquela roupa legal? Porque não tem um carro bacana? Porque não está no padrão, não está fitness? Porque o cabelo não é legal? Porque não falam uma outra língua? Esses sentimentos de inadequação, de por não estar no padrão, vão matando o contentamento. Nós fomos criados por Deus para viver uma vida de alegria. Agora, olha para mim aqui, ó. O pecado atrapalhou as coisas. Muitas pessoas querem uma vida perfeita. Elas querem trabalhar nos melhores empregos, elas querem ter famílias felizes, elas querem fazer as melhores viagens. E quando elas veem que outras pessoas estão vivendo a vida que elas desejam, aí elas começam a se sentir inadequadas, dizendo, eu quero mais, mas eu não tenho. Eu não posso. Como disse a Fabíola aqui, a grama do vizinho parece que sempre será mais verde. E é assim que as pessoas se sentem, inadequadas. Como se o outro tivesse e eu não tenho. Então, esse padrão de pensamentos cria distorções cognitivas. Deixa eu dizer algo para você. A verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento não vem de uma vida perfeita. Antes de chamar o próximo convidado, eu gostaria de compartilhar um pensamento de Léo Buscaglia. Ele diz assim, ó, maravilhoso é o dia em que alguém finalmente descobre a sua preciosa singularidade. Este mundo é como um tapete inacabado. Somente você pode preencher aquele pequeno espaço que absolutamente é só seu e de mais ninguém. Não se compare. Você é único, você é singular, você é precioso. Ok? Você é precioso. E falando sobre preciosidade, sobre pessoas únicas, eu quero convidar um amigo meu para entrar aqui na live. E ele vai entrar para a gente, antes da gente introduzir o bate-papo com o pastor Kenio, ele vai cantar para a gente. E ele é único, ele tem uma voz única.
e ele tem abençoado muitas vidas com a sua voz. Eu queria que o Wanderson apareça aqui, ó, para que eu possa te conectar. O Wanderson vai compartilhar com a gente 2 canções essa noite. Eu quero que você guarde isso no coração. Existe um pequeno espaço neste mundo que é absolutamente seu, é o propósito de Deus para a sua vida. Ok? E Deus está chamando você para viver esse propósito perfeito nele. Só você pode viver aquilo que Deus planejou para você. Wanderson, me dá um oi aqui, por favor. Escreve aqui para que a gente possa conversar. Vamos bem. Tentar conversar com o Wanderson aqui. Você que está nos assistindo esta noite, eu gostaria que você parasse um pouquinho. E aí, amigo? E aí, amigo? Beleza, Wanderson? A gente está falando aqui, Wanderson, eu imagino que você estava acompanhando. Tava sim. Nós estamos falando sobre sentimentos de inadequação e como as comparações imprudentes podem matar o contentamento. Você é alguém que canta, que tem o dom, Deus te presenteou com esse dom, e você é um cara muito alegre, muito feliz, desenrolado. Tem algum sentimento de inadequação? Você convive com algum sentimento de inadequação, Wanderson? Cara, sempre tem, porque nós somos pessoas que nós não somos perfeitos, né? E nós, na maioria das vezes, nós olhamos a nossa imperfeição e achamos que esse é o maior dos problemas, nós achamos que é o único problema, a única pessoa no mundo que tem esse problema, e acabamos fazendo com que isso atrapalhe muitas coisas. Mas, provavelmente, você vai falar mais para frente sobre isso, quando a gente olha para Cristo, entendendo que Ele é o único perfeito, nós entendemos que qualquer tipo de inadequação fica para trás, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo, e aí Ele vem e transforma a nossa vida e faz coisa linda na gente. Exato. Agora, Wanderson, tem uma canção que você cantava com a sua banda que sempre falou muito forte no meu coração. E essa canção diz que a gente tem que tentar. E eu gostaria que você compartilhasse essa canção essa noite com a gente. A gente tenta. Pode ser. Vamos lá? Gente, é o seguinte, essa música, eu gosto muito dessa música, fazia muito tempo que eu tinha cantado ela, porque saí da banda e tal, deixei algumas músicas de lado, mas eu tenho voltado a cantar essa música, porque essa música fala de várias histórias muito bonitas. Ela fala de pessoas que tentaram e que pela glória do Senhor ela foi curada, amém? Ela fala de pessoas que simplesmente tentou tocar a veste do Senhor Jesus e foi curada. Ela traz esperança pra gente. Eu não sei qual é a tua esperança, mas quando tu pensar em tentar, tenta da maneira correta, tenta com Deus. A gente tenta de toda forma ser. A gente esquenta com tudo que se vê e se esquece do autor, que é o grande eu sou, o Deus que curou uma mulher só porque teve fé e correu contra o tempo, contra as correntezas. Me diga quem eu sou, me dá o seu amor, quero me agarrar ao teu eu. Dá-me o teu alento, a tua justiça. Vem me tornar melhor, faz o céu com o sol,
Nova luz, meu eu, Senhor, a gente tenta. A mulher, ela tão somente tentou tocar nos pés de Jesus e foi curada, sabe? A gente se esquenta com muita coisa, a gente se preocupa com muita coisa, nós nos esquecemos que é Deus quem sabe de tudo, é Deus quem cuida de tudo e Ele está cuidando da gente. A gente tenta de toda forma ser. A gente esquenta com tudo que se vê e se esquece do autor, que é o grande eu sou, o Deus que curou uma mulher só porque teve fé e correu contra o tempo, contra as correntezas. Me diga quem eu sou, me dá o teu amor, quero me agarrar em teu eu. Dá-me o teu alento, a tua justiça. Vem me tornar melhor, faz-me um servo como Jó, renova o meu eu, Senhor. A gente tenta, a gente tenta. A gente tenta. Muito obrigado, Wanderson. Linda Amém, canção. Gosto amém. muito dessa canção. Wanderson, a gente tem tempo para mais uma. E aí depois a gente vai engatar com um diálogo aqui com o pastor Kenny Marino sobre esses sentimentos e inadequação. Tá bem aenense aqui o papo dessa noite, né? Bem aenense. Wanderson, a próxima canção você escolhe e que traga alegria ao nosso coração. Prontinho. Cara, eu fiz uma música, eu fiz na verdade várias músicas agora nessa quarentena. A quarentena tem me ajudado bastante a compor. Eu escrevo normalmente quando eu quero desabafar ou conversar com Deus, a melhor maneira que eu encontro é através da composição. E eu fiz uma música esses dias que fala sobre agradecer mesmo em dias ruins. É chato a gente agradecer quando tudo está atrapalhando, mas Deus, ele não deixa de ser Deus, ele não deixa de cuidar da gente. E essa música fala sobre isso. Bem. Fala de um Deus que nos faz sorrir. Mesmo em meio à dor, eu quero te agradecer. Tu que me criou, quem primeiro me amou, e nessa dor me fez sorrir. Mesmo em meio ao caos, eu quero te agradecer. Pois como tu fez no passado, eu sei que tu estás acordado e me faz sorrir quando tudo diz que não, mesmo na escuridão. Eu sei que tá lá cuidando de mim. Me faz sorrir quando eu não mereço o ar. E até mesmo de ti quero reclamar. Eu sei que tá aqui cuidando de mim.
Agradeço a Deus por sorrir pra mim. Mesmo em meio à dor, eu quero te agradecer. Você que me criou, quem primeiro me amou, e nessa dor me fez sorrir. Mesmo em meio ao caos, eu quero te agradecer. Pois como tu fez no passado, eu sei que tu estás acordado. E me faz sorrir quando tudo diz que não. Mesmo na escuridão, eu sei que tá lá cuidando de mim. Me faz sorrir quando eu não mereço o ar. E até mesmo de ti quero reclamar. Eu sei que tá aqui cuidando de mim. Tu me faz sorrir quando tudo diz que não. Mesmo na escuridão, eu sei que tá aqui cuidando de mim. Me faz sorrir quando eu não mereço o ar. E até mesmo de ti quero reclamar. Eu sei que tá aqui cuidando de mim. Agradeço a Deus por sorrir pra mim. Mesmo em meio à dor, eu quero te agradecer. Que Amém. legal, Wanderson. Que Amém. música linda. Gente, eu agora estou pensando Amém. qual é a música que eu mais gosto das que você já escreveu. E essa aí tá ganhando meu coração, viu, gente? Parabéns, viu, Amém, pastor. Wanderson? Deus seja louvado, mano. Deus seja louvado. Louvado seja Deus pelo seu ministério. Amigo, muito obrigado por ter nos abençoado esta noite com essas duas lindas canções. É bom ver você crescendo em seu ministério, brilhando por Jesus. Que você continue sendo uma bênção, Amém, tá bom? cara. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Continua na paz de Deus aí, mano. Tamo junto. Conta comigo. Um abraço, amigo. Deus abençoe. Tirando aqui o Wanderson, removendo Valeu. o Wanderson aqui da live, para continuar conversando com você. Nós vamos receber agora o pastor Kênio Marinho. Eu gostaria que você lembrasse: sentimentos de inadequação são criados por críticas injustas, elogios irrealistas e comparações imprudentes. Esta noite nós estamos focando nas comparações imprudentes. E falando em comparações imprudentes, eu falei para vocês que as comparações, elas matam o contentamento e elas criam um sentimento de amargura, ok? Amargura. E você precisa cuidar com as comparações. Precisa cuidar, cuide com o seu coração. Para de se comparar, tá bem? Mas eu falei também que as comparações nos deixam amargos. Então, quando a gente começa a se comparar constantemente com outras pessoas, vem essa amargura no coração. E como se libertar dessa armadilha que é a comparação, ok? Como se libertar dessa armadilha? Primeiro, você precisa reconhecer o que você tem. E que presente foi essa música do Wanderson falando sobre gratidão. Nós realmente precisamos agradecer por aquilo que temos. Amigos, Deus é bom. Eu gosto de pensar em 1 Coríntios 7, 23, quando o texto diz que nós somos comprados e nós não somos mais escravos dos homens. Nós não somos escravos dos homens. Nós somos comprados por alto preço. 2 Coríntios 10, 12 diz que nós não deveríamos nos comparar com os outros, porque quem se compara com os outros é insensato. Ok? É insensato. Essa comparação gera amargura.
Então, para vencer a amargura, você precisa reconhecer o que você tem. Estar contente em qualquer situação, como disse Paulo. Eu aprendi a viver feliz, tanto na escassez quanto na fartura. Olha o que diz Filipenses 4, versos de 11 a 13. Da prisão, Paulo diz assim, ó, não estou dizendo isso porque estou precisando, pois aprendi a me contentar em qualquer circunstância. Sei o que é ter necessidade e sei o que é ter bastante. Aprendi o segredo de estar contente em qualquer situação, seja bem alimentada ou com fome, seja vivendo em abundância ou em falta. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho em Deus tudo o que eu preciso. Então você quer se libertar do sentimento de inadequação? Primeiro, reconheça o que você tem. Tudo que você tem é dom de Deus. Segundo, aceite quem você é. E você é obra-prima de Deus. Efésios 2, verso 10 diz, porque somos a obra de Deus, criada em Cristo Jesus para boas obras, que Deus preparou antecipadamente para nós fazermos. Nós somos obra de Deus, amigo. Você foi criado por Deus. Você é precioso para Deus. E terceiro, torne Jesus o padrão da sua vida. Nós nunca encontraremos felicidade quando nós permitimos ser dominados pela inveja, pelos ciúmes. Então, a resposta é: torne Jesus o padrão da sua vida. Eu não sou perfeito, pastor. Eu não cheguei. Claro, você é um trabalho em andamento. Pare de se comparar com outras pessoas. Olhe para Jesus, para o caráter dele. Nós não somos produtos do nosso passado. Nós não podemos ser prisioneiros do nosso passado. Entenda o seu valor. Entenda quem Deus diz que você é. A visão que Deus tem sobre você é diferente da visão que você tem sobre você mesmo. Deus te deu mais do que você imagina. Sabe o que é que Deus diz para você essa noite? Ele diz assim, ó, você é amado, você é meu, você é valioso e incomparável para mim. Eu faria qualquer coisa por você. Você é amado. Não se sente inadequado, fora do padrão, solitário. Você é amado. Nós não somos produto do nosso passado. Nós não precisamos ser prisioneiros do nosso passado. Nós temos valor. Deus nos fez de forma única. Quando Deus te formou, o Criador colocou em você talentos que Ele desejava para te usar onde Ele quer. E Ele deseja te usar. E Ele declara essa noite para você: você é amado, você é meu filho. Guarde isso na sua mente e no seu coração. Tá bem? Não permita que a amargura tome o seu coração. Mas permita que a visão espiritual, aquilo que Deus diz sobre você e a visão que Deus tem sobre você é diferente da visão que você tem sobre você mesmo. Eu quero conversar essa noite com um cara que eu admiro muito, meu amigo. Tenho um carinho enorme por ele. Nós temos algumas histórias muito legais juntos. E eu gostaria de conversar com esse parceiro que ele tem uma autoestima especial, alegria de viver. Acontecem coisas com ele que não acontecem com mais ninguém. Talvez ele até conte alguma dessas histórias para nós essa noite. Mas alguém que aprendeu a lidar com seus sentimentos de inadequação. Pastor Kênio Marinho. Pastor Kênio, se conecta conosco aqui. Dá um aceno aí, pastor, para a gente se conectar aqui. Pastor Kênio é um iaienense, gente boa. Tive o privilégio de acompanhar um pouco do ministério do pastor Kênio. Pastor Kênio, fala comigo aí, pastor. Dá um oi aqui aqui, ó. Aqui está, pastor Kênio Marinho. Esse é um momento agora de diálogo com esse homem de Deus. A gente vai falar sobre sentimentos de inadequação. Pastor Kênio, Keninho. Fala, meu amigo, tudo bom? Cara, Boa noite para todos vocês que estão acompanhando aqui essa live. Que coisa fantástica, cara. Você tem falado aqui pro pessoal
Para mim é um privilégio muito grande. Nossa, sem palavras para poder participar com você aqui. O nosso ícone aí na área jovem. É uma alegria muito grande poder estar com você, viu, mano? Mano, para mim é um privilégio. O Pastor Kenny é muito querido. Alguns talvez não saibam, viu, Pastor Kenny, mas eu tive o privilégio de fazer o seu casamento. Olha só, Deus agiu com misericórdia. Olha, a brisa é um milagre de Deus na sua vida. É, e, é- e agora temos a pérola também alegrando o seu coração. Pastor Quênio, que benção. Eu vou chamar aqui de Quênio, tá bom? De Queninho, porque somos brothers. Quênio, sentimentos de inadequação. Cara, ó, essa semana, brother, várias pessoas me escreveram. Pessoas com Uhum. problemas de transtornos alimentares, autoimagem. Cara, muita gente com problema. Gente que não se encaixa no padrão. Mano, que desafio é viver nesse mundo com tantos padrões, com tanta gente dizendo que você precisa se encaixar. E eu imagino que isso traz prejuízos assim para a mente, para o coração, vai criando sentimentos de inadequação, o indivíduo começa a entrar ali em parafuso, se sentir mal. Amigo, fala um pouquinho sobre isso e, cara, como é que a gente pode se libertar de tudo isso? Na minha visão, eu preciso aceitar quem eu sou, o que eu tenho e olhar para Jesus. Mas você, além de pastor, é um psicólogo. O que você podia dizer para a gente sobre esses sentimentos de inadequação e como é que a gente pode vencer esse dilema da comparação, essa armadilha terrível que é se comparar com outras pessoas? Cara, muito bom. Você fez algumas perguntas muito importantes. Aliás, você falou muita coisa bacana aqui até agora. Inclusive, algumas delas eu até anotei aqui, porque eu achei que você foi simplesmente pontual, cirúrgico no que você disse até aqui. Deus te abençoe demais, amigo. Antes de falar sobre isso, deixa eu mostrar uma coisa para você aqui, ó. Olha aqui o que eu tô vestindo, Cara, eu ó. vi. Mano, Ah, garoto. você veio de uniforme, mano. Você veio de uniforme. Eu realmente, aqui no Rio de Janeiro, por incrível que pareça, está fazendo muito frio hoje. A cidade que eu moro, ela está quase no mesmo nível do mar. Rio de Janeiro está no mesmo nível do mar, né? E eu estou quase no mesmo nível do mar. E ainda assim aqui está muito frio. Então eu estou usando a camisa da Fátima que eu ganhei e estou também aqui, ó, preparado com o blusão da Fátima que eu Mano, recebi de presente, cara. Eu tô mano, assim, cara, sem eu me palavras. sinto inadequado porque eu não ganhei esse blusão aí, cara. Eu não ganhei. Falaram que era só para influencers, alunos, gente que passou por aqui, que estava influenciando multidões e tal. Tipo Rodrigo Silva, Kenio Marinho. Eu não ganhei. Eu tô tendo que usar o do Gold State Warriors aqui porque não tenho esse da Fátima. Pois é, cara, eu ganhei e para mim foi uma surpresa muito grande. Confesso a você que foi uma surpresa muito grande, mas eu ganhei e fico muito feliz de poder usar, estampar no peito a saudade que sinto no coração de um lugar que me é muito especial e que marcou demais a minha vida. Bom, eu quero mandar um abraço aqui antes que eu não seja, não correndo isso ser injusto, mas além de mandar um abraço para todos os amigos iaenenses, hoje fadibanos, que, que estão aqui acompanhando a gente na rede social, eu quero mandar um abraço também para minha galera do Rio de Janeiro. Tem gente aqui que está entrando e mandando um monte de salve, um grande abraço aqui para mim, que pertence a essa minha área aqui, onde eu estou atualmente trabalhando. E se eu não falar um oi, eu tenho certeza que eles vão me pegar em algum momento depois aí, sofrendo com sentimentos de inadequação. Exatamente. Bom, cara, o que é inadequação? Você falou algumas coisas muito importantes aí, né? Inadequação, ela é um sentimento que eu posso chamar de deslocamento. A pessoa ela se sente deslocada. E esse deslocamento pode ser familiar, ele pode ser ambiental, ele pode ser social ou ele pode ser interno. É importante a gente dizer uma coisa aqui. Você falou que o sentimento de inadequação eles surgem da infância, provavelmente com os pais. É verdade isso. Mas a ciência hoje tem mostrado que mesmo em educações onde as pessoas foram extremamente amadas, em algum momento dentro da infância elas foram bem cuidadas, ainda assim elas podem desenvolver em alguma etapa da sua vida sentimentos de inadequação. É importante a gente entender o seguinte: quase todo mundo na humanidade sofreu ou vai sofrer
alguma sensação de inadequação. Nós chamamos de sentimento de inadequação quando ele passa a se tornar uma angústia profunda e prolongada. A gente diz assim que a pessoa começa a perder dias e noites por causa dessa sensação que não passa, dessa tristeza que não é passageira, desse medo cada vez maior de entrar em contato com as pessoas ou com diferentes situações e circunstâncias. Então, quando isso começa a acontecer mais de uma vez, então começa a se instalar ali um sentimento de inadequação. É muito normal nos sentirmos em algum momento inadequados. A gente vive uma exacerbação da sexualidade e da sensualidade. Então, você citou um exemplo aí muito interessante, muito bacana, de um pastor que mandou uma foto de uma menina que, olhando para uma imagem, naturalmente fez ali uma comparação entre aquilo que ela via e aquilo que ela era. Então, nós vivemos uma sensação, um misto de exagero da sexualidade e da sensualização. Nós temos uma distorção da compreensão de sucesso. Então, sucesso está sempre, ou na maioria das vezes, atrelado a um diploma ou a uma capacidade de gerar riqueza e renda. O conceito de sucesso não é esse. A própria filosofia não considera esse o conceito de sucesso. A filosofia considera o conceito de... Antes de você falar sobre o conceito da filosofia, então, cara, se eu não sou jovem, bonito, atraente e rico, tô fora do padrão. Falando da construção. É provável. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Até se você fosse, não é o meu caso, mas pode ser o seu caso. Se você fosse jovem, atraente, rico, bonito, você poderia desenvolver sentimento de inadequação. Veja que o sentimento de inadequação, ele não é um padrão estabelecido apenas pela sociedade. O sentimento de inadequação também é um padrão estabelecido por mim internamente. Eu posso ser tudo que as pessoas desejam que eu seja e ainda assim eu não me desejar. Exato. Entendeu? Então eu posso alcançar tudo aquilo que as pessoas imaginaram, sonharam querer alcançar, e eu, no topo daquilo que elas imaginam que eu estou, eu olhar para mim mesmo e dizer assim, eu sou infeliz. Eu sou infeliz com quem eu sou infeliz com o que eu conquistei, eu sou infeliz com aquilo que eu ainda desejo conquistar. Então o sentimento de inadequação, ele surge de fato, pode surgir de fato na infância, ou ele pode surgir em algumas outras etapas da vida. Existe um famoso estudioso da personalidade humana chamado Erik Erikson, que ele disse que para cada etapa da vida humana existe uma série de desafios a serem alcançados. E a minha felicidade se dará exatamente quando, ao passar por esses desafios, eu conseguir neles encontrar resolução. Ele chama esses desafios de conflitos. Então, para cada etapa da minha vida, eu vou precisar enfrentar e resolver conflitos. E é na capacidade de resolver esses conflitos que eu venço os meus sentimentos de inadequação ou não. Então, eu vou separar aqui, pastor Herbert, porque a nossa live acho que tem 7 minutos só, né? Então, nós temos 7 minutos, mas a gente cai e volta, beleza? A gente não vai parar aqui não. Tá bom. Ok. Tá, então eu vou tentar separar aqui rapidamente para você as duas veias do sentimento de inadequação. Se é que eu posso chamar assim. A primeira dela é o que a gente chama de veia para fora, né? O out, aquele sentimento de inadequação que surge de fora para dentro. Então vou dar um exemplo para você aqui. Uma vez meu pai convidou a gente para ir numa festa de casamento no interior do sul do país, no interior de Santa Catarina. E aí fizemos lá uma reunião, todos entramos numa área grande, fomos em 2 carros, todo mundo lá para essa festa. Fomos porque meu pai seria o pregador do casamento, né? Ele, embora não fosse pastor, ele faria a pregação do casamento e o pastor ali daria a benção. Então ele foi por ser um convidado ali para fazer o casamento. Chegou lá, entramos no casamento, nos assentamos, e uma coisa me chamou a atenção. Todo mundo olhava para a gente.
No primeiro momento eu pensei assim, acho que todo mundo está olhando para a gente, porque nós somos os únicos de fora, né? A grande maioria das pessoas, se não todas, eram da própria cidade. Então acho que eles olhavam para a gente e diziam assim, cara, eu acho que esse pessoal não é daqui, quem será que eles são? Mas depois meu irmão olhou para mim e falou assim, cara, você tá percebendo uma coisa? Eu falei, que eles estão olhando pra gente? Ele falou, mas você tá sabendo por quê? Eu falei, não. Ele falou, porque nós somos os únicos pretos desse lugar. Era uma colônia de russos e alemães. Totalmente fora do Então, padrão. cara, completamente fora do padrão. Então a gente era de fato negão. Olha, eu não podia nem dizer que que era moreno ali, era negão mesmo. Então, os sentimentos de inadequação, eles podem vir de fora para dentro. Eles podem ser permanentes ou podem ser circunstanciais. Quer ver pessoas que sofrem sentimentos de inadequação? Gente, é, gente que migra de um estado para outro e tem que enfrentar o desafio do sotaque. Gente que migra de um estado para outro e tem que enfrentar o desafio da recepção por causa da sua cor da pele, por causa do seu tipo de cabelo, que, aliás, de passagem, não existe cabelo bom ou existe cabelo ruim, existe apenas cabelo diferente. Essa ideia de coisa boa, coisa ruim, surge da padronização europeia. Então, bom é aquele pessoa que tem pele clara, boa é aquela pessoa que tem cabelo liso, bom e bonito é aquele que tem olhos claros. Essa é uma padronização europeia que não pertence a nós. Mas nós aprendemos com isso por causa dessa ideia que foi vendida para nós e que até hoje é vendida. Quer ver um exemplo disso? O Cristo, que nós vemos em imagem, é um Cristo completamente europeu. Exato. É um Cristo de cabelo, de nariz afilado, é um Cristo de cabelos lisos, mas é um Cristo completamente distinto do próprio biotipo da Palestina. Vamos lembrar que Jesus Cristo nasceu há 2000 anos atrás em um ambiente palestino. Um ambiente palestino radicalmente diferente do que a gente vê no Cristo europeu. Tive um Cristo europeu, inclusive, de olhos claros. Talvez O que não... o Cristo, pastor Kênio, seja mais parecido com você do que com essa imagem europeia que foi construída. Ah, sem sombra de dúvidas. Inclusive, houve uma tentativa há pouco mais de 5 anos atrás de uma reconstrução daquilo que poderia ser o Cristo que nós adoramos, baseado em estudos etnográficos, historiográficos, enfim. E o resultado desse estudo, ele chegou a uma conclusão radicalmente diferente do biotipo do Cristo que nós vemos na Europa. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós vivemos e aceitamos, assumimos um padrão que vem de fora para dentro. E tentamos constantemente nos adequarmos a ele. Então, o padrão do que vestir, o padrão daquilo que nós devemos comer, o padrão da forma como devemos nos comportar. E quando isso entra em choque direto, ou com a nossa personalidade, ou com as nossas próprias condições situacionais, eu não tinha dinheiro, por exemplo, na minha época de colégio, para vestir uma roupa tão bonita quanto a dos meus amigos. Os meus amigos todos usavam roupas de marca. Meu pai, muito pobre, minha mãe, de igual maneira, não tinha dinheiro para ficar comprando roupa para mim. E isso gerava em mim um sentimento de inadequação muito forte, a ponto de eu evitar estar com os amigos, porque quando chegava perto deles, a minha roupa destoava das dos demais. Esse sentimento de inadequação, ele acontece nas mais diferentes esferas da nossa vida e surgem pela necessidade que a gente tem de se aproximar dos outros a partir do padrão que existe no local onde eu estou. Pastor Kênio, eu sou de Bodocó. Imagina a inadequação. Eu acredito. Olha, um dos meus maiores sofrimentos foi quando eu me mudei de Recife para São Paulo. Quando eu me mudei de Recife para São Paulo, meu pai uma vez sentou com a gente e falou assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os maiores filósofos, pensadores e escritores do Brasil tiveram seu pé no Nordeste. E meu pai começou a citar uma série de escritores que nós conhecemos e lemos e que são nordestinos. Aí ele disse assim, olha, não importa o lugar onde você esteja, tenha sempre orgulho das suas raízes. Pastor Kênio, concluo dizendo novamente, eu sou de Bodocó, nós vamos encerrar a live agora e volta em 1 minuto, ok? 1 minuto a gente volta
com a nossa live.